civis e militares aqui presentes, excelentíssimas entidades académicas, autárquicas, políticas e eclesiásticas, excelentíssimas entidades representativas de instituições de sociedade civil e militar, excelentíssimas entidades representantes de empresas do âmbito da defesa e segurança, excelentíssimos auditores do curso de Defesa Nacional e membros da Associação de Auditores de Defesa Nacional, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos a este segundo dia do Congresso de 2024 da Associação de Auditores com o curso de Defesa Nacional. Esta vai ser uma manhã bem preenchida. Vamos iniciá-la com o painel número 4, cuja constituição poderá ser verificada neste slide. De seguida, o nosso Congresso será encerrado por insígnias figuras, como poderão verificar também neste slide. Quanto ao painel que referi e que vamos de seguida dar início, vai intervir o Dr. Álvaro Beleza, o Engenheiro António Brás Costa, o Dr. Manuel Ramalhianes, o Engenheiro Pedro Petis e o Engenheiro Álvaro Delfino Ramos. O moderador será o excelentíssimo Almirante António Manuel Fernandes Silva Ribeiro. Todos os presentes têm vastos currículos que aqui nos dispensamos de ler para podermos dar mais tempo às suas intervenções, que serão de excelência certamente, e ao período de questões e debate. Nesse sentido, Sr. Almirante, sim. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Saúdo em primeiro lugar os membros do painel, agradecendo a vossa disponibilidade para virem aqui hoje partilhar connosco as vossas ideias no âmbito daquilo que é este Congresso da Economia, da Defesa e os seus contributos a nível nacional e também para a nível europeu. Como a senhora apresentadora disse, nós temos hoje connosco o Dr. Álvaro Beleza, que é o Presidente do Conselho Coordenador da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, o Sr. Engenheiro António Brás Costa, Diretor-Geral do CITEV, Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e de Vestuário, o Sr. Dr. Manuel Ramalho, Administrador Executivo da NOS, o Sr. Engenheiro Pedro Petis, Diretor de Desenvolvimento Estratégico da Tekever, e o Sr. Engenheiro Álvaro Delfino Ramos, Diretor de Tecnologia da Beyond Vision. Vamos certamente ter o privilégio de, com estes oradores, ouvir como é que a inovação, a cooperação e o investimento podem ter um papel relevantíssimo na potenciação daquilo que são as capacidades de defesa nacionais e europeias. Dito isto, eu passava a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Beleza para a sua intervenção. Muito obrigado. Bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer o convite à Associação dos Auditores de Defesa Nacional e, em especial, cumprimentar o seu Presidente, o Dr. Miguel Guimarães. Para quem não sabe, é meu colega e colega de curso, e quando entrei aqui e o cumprimentei, estávamos a comentar, quem diria que nós que nos formamos há quase há 40 anos, queríamos estar os dois aqui hoje numa casa tão relevante, numa academia tão relevante para a Defesa Nacional, sobre Defesa Nacional. E a razão só pode ser uma, é que nós em Portugal e na Europa, como se vê, e que toda a gente já percebe, não é preciso ser especialista em defesa, nem militar, nem... temos um problema, temos quase que uma doença, não percebemos que as democracias liberais, o chamado mundo ocidental em que vivemos, se não tiver uma defesa pujante, forte, não vai sobreviver. E dito isto, o que eu venho aqui transmitir é que a SEDES, com muito orgulho, em boa hora, criou um Observatório de Segurança e Defesa, tão bem liderado, também quero aqui cumprimentar o seu Major-General João Vieira Borges, que
foi diretor desta academia, em boa hora a SEDES criou um grupo de trabalho, depois transformado em observatório, na comemoração dos 50 anos da associação, que em 2020 escreveu um capítulo do livro Ambição Duplicar o PIB em 20 anos, sobre a necessidade que Portugal tinha de encarar a segurança e defesa com outro olhar e, nomeadamente, dado que o livro tinha como objetivo central que Portugal, para atingir os desígnios que todos falamos, termos melhores salários, melhores rendimentos, evitar que os nossos jovens saiam de Portugal para ser felizes, se só é possível com crescimento económico, com mais economia, portanto com mais PIB, e a segurança e defesa estão, obviamente, são um pilar central, até porque, e foi logo escrito nesse capítulo, há 4 anos, antes da guerra da Ucrânia, antes da invasão da Rússia, a economia da defesa, e nomeadamente a indústria, Portugal, para ter crescimento económico robusto, precisamos ter indústria de alto valor acrescentado. E indústria de alto valor acrescentado tem que ter a componente de inovação e tecnologia, e a indústria da defesa, a indústria militar, como lhe queiram chamar, é absolutamente essencial nesta área. Aliás, nós da saúde, que estamos aqui alguns, e da medicina, também percebemos que a humanidade, e já agora falar da humanidade e da história, é bom, perante o momento que estamos a viver, ler história. Porque nós voltamos à época de há 100 anos atrás. Nós estamos a viver um mundo, é preciso mudar aqui o chip pré-final da Segunda Guerra Mundial. Há uma alteração da ordem estabelecida a nível mundial, em que voltou, infelizmente, a mandar o poder do mais forte e não um Estado de Direito à escala global, com regras. E, portanto, a história é sempre bom e ensina-nos que são precisamente as pandemias e as guerras que dão grandes saltos de evolução tecnológica e científica. A última pandemia trouxe vários, mas 2 fundamentais, como se sabe, que têm a ver com a evolução das vacinas e do chamado RNA mensageiro, que vai ser aplicado a muitas atividades. Também o Zoom, as reuniões que nos permitem agora todos fazermos reuniões em casa e que teve uma evolução geométrica pós-pandemia, mas as guerras também, e para a medicina. A penicilina apareceu na Segunda Guerra Mundial e foi fundamental para as doenças infectocontagiosas, mas temos outros casos e, portanto, os países, as maiores potências económicas, políticas, são também potências militares, e não é por acaso que os Estados Unidos da América é um país que é a maior potência política mundial, porque é também a maior potência militar e económica, e tem uma componente de inovação absolutamente extraordinária. Basta ver de onde é que nós vamos beber na medicina, na economia, onde é que vêm os prémios Nobel da medicina, da química, da física, da economia, vêm de universidades americanas, nomeadamente da Academia Americana, o que não quer dizer que seja só por americanos. Isto é, a América tem tido a capacidade, ao longo de 200 anos, de atrair cérebros de todo o mundo. E sem isso, nada é possível. E quem faz, e quem tem indústria automóvel, quem faz automóveis faz tanques. Quem faz aviões comerciais faz aviões de guerra. Só que a Europa comporta-se como Atenas antiga, não é? E os Estados Unidos como Roma, aliás a cidade de Washington é muito inspirada em Roma, como sabemos, e nós comportamos como Atenas. Nós somos de facto a pátria da democracia liberal, das ideias do liberalismo que inspiraram a Revolução Americana, a independência americana, é tudo aqui na Europa, tudo. Mas comportamos-nos como Atenas e achamos sempre que, ainda por cima, depois da Segunda Guerra Mundial, bastava-nos o guarda-chuva americano para nos aguentarmos. Não, não basta. E não basta, e a Europa nos últimos anos, nos últimos 70 anos, aplicou fez todo o seu empenho na economia e na área social e esqueceu a defesa.
E agora vamos ter que voltar, como diz o relatório de Draghi, já agora a SEDES vai a fazer um trabalho por escrito, que no fundo é tentar traduzir o relatório de Draghi para as necessidades que Portugal tem que fazer dentro desse relatório. A ideia é que, para que Portugal tenha crescimento económico, para que haja, nomeadamente, investimento na indústria, que nós temos uma escassez de indústria. Quando eu estou a dizer indústria, estou a dizer de escala. Nós não temos escala, não temos marcas. Para termos tudo isso, temos que atrair também investimento nesta área militar. Para além do investimento que é preciso fazer nas próprias Forças Armadas. E eu ontem estive a ver alguns números sobre isto. A indústria militar hoje já representa cerca de 2% do PIB. A farmacêutica 2,4%. As exportações farmacêuticas em Portugal já ultrapassaram o têxtil e outras exportações portuguesas. Hoje Portugal já tem um cluster de indústria farmacêutica interessante. E é curioso que tem mais ou menos os dois a mesma componente. Mas a indústria militar também, nomeadamente na aeroespacial, na aeronáutica. Mas é preciso muito mais. Não chega. E nesta perspectiva da Europa se reindustrializar do ponto de vista militar, nós temos que atrair para Portugal esses investimentos e investimentos relevantes. E ainda por cima, quem sou eu, médico, para estar a dizer isto, quem sabe mais que eu, que para cá dos Pirineus nós somos a retaguarda europeia das guerras europeias. E a indústria militar, até médico percebe, deve ser feita na retaguarda e não na frente de guerra. E a frente da guerra é sempre ali onde está hoje a guerra da Ucrânia. Foram sempre ali as guerras europeias, seja com o Império Otomano, seja depois entre as várias correntes cristãs. E, portanto, é por ali. E, portanto, para cá dos Pirineus, como eu tenho dito também, nós somos um pouco um porto de abrigo. E temos uma posição geográfica estratégica que favorece que hoje quem faça investimentos não só na área militar, hoje pense duas vezes se vai fazer uma fábrica na Finlândia, na República Checa ou em Portugal. Portugal é claramente mais seguro, porque mais longe isto é fácil de entender e qualquer empresário entende. Mas é preciso que o Estado pense no investimento nesta área militar a sério. E agora vou aqui dizer uma coisa e termino já com isto, para tentar um bocadinho espicaçar o debate. Fala-se que o atual presidente eleito dos Estados Unidos quer obrigar os europeus a gastar 2% do PIB na NATO, na defesa. Não é? Os americanos, os Estados Unidos gastam mais de 6% do PIB em defesa. E estão muito à nossa frente, dos europeus. Basta fazer contas de aritmética para se perceber, 2% não chegam. Nós, para atingirmos capacidade militar minimamente digna e com autonomia estratégica na Europa, não chega a 2% do PIB. Temos que ter muito mais que isso. Temos que ter muito mais que isso. E só com investimento público em defesa, como têm os americanos, é que as empresas privadas vão investir em defesa. É evidente. Nenhuma empresa vai investir em defesa se não souber que os Estados europeus vão comprar equipamentos militares. E não há que inventar. Temos que fazer como os americanos. Claro que o Estado americano é que compra os materiais de defesa, porque, e bem, a defesa é a soberania do Estado e, portanto, é monopólio dos Estados, mas são as empresas privadas e a sua concorrência que fazem que os sistemas sejam eficazes, porque a economia de mercado ainda não inventaram outro sistema melhor que este de concorrência para ter melhores resultados. E, portanto, nós vamos ter que dar sinais e temos que ter a coragem, que é uma coisa que falta sempre, principalmente aos europeus e nós portugueses, que é tomar decisões. Há muita conversa, muito diagnóstico, muita conferência, muito debate. O problema depois é decidir. E é preciso decidir, porque temos um tirano na Rússia, temos um problema sério e penso que alguns ainda não acordaram bem para o problema que temos aqui. E só há uma maneira de evitarmos uma guerra a sério. Só há uma. Eu tenho um filho com 20 anos, eu não quero que ele vá combater
numa guerra mundial. Mas só há uma maneira de evitar isso. É armar-nos até aos dentes para dissuadirmos os tiranos de nos atacarem. Não há outra. Não há outra. E, portanto, termino com isto para não vos maçar mais. Foi um gosto. Muito obrigado, Sr. Professor. Deixou-nos aqui algumas ideias sobre a ligação entre a indústria, a academia e as Forças Armadas que vão certamente ajudar a dar aqui algum dinamismo ao nosso debate. Eu agora passava a palavra ao Sr. Engenheiro Álvaro Brás Costa, Diretor-Geral do CITEV. Muito obrigado. E um agradecimento muito especial à Associação, na pessoa do Sr. Presidente, para nos dar a oportunidade de estar hoje aqui com tão distinto painel e com distinta audiência. Muito obrigado por nos ter convidado. Eu gostaria de me focar nesta questão da relação entre a indústria, a economia e a defesa, mas antes tenho que utilizar 30 segundos para dizer quem me paga. Quem me paga é o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e Vestuário, de Portugal, e também o Centro de Nanotecnologia e Materiais Avançados, que fazem parte de um mesmo campus em Vila Nova de Famalicão. É um centro de investigação que presta também outro tipo de serviços à indústria, nomeadamente na área da compliance, da certificação, no controle de qualidade e muitas outras áreas. Portanto, por essa via, somos uma entidade que está ao serviço destas empresas, deste setor. Já agora, o setor têxtil exporta mais do dobro do setor saúde, e o setor saúde inclui também têxteis. A farmacêutica exportou 2,7 mil milhões no ano passado. E por via desta nossa relação com as empresas, estamos sempre muito preocupados em encontrar formas mais avançadas de conferir aos produtos e às exportações portuguesas maior valor acrescentado. O que é o setor hoje? O setor hoje é um setor que não pode trabalhar coisas fáceis, porque o nosso vizinho mais próximo, digamos que para além da Espanha temos Marrocos, de Famalicão a Tanger são 700 km, portanto 2/3 da distância a Barcelona, onde se paga 250 euros por mês a um trabalhador na indústria, o que contrasta com os 1.200 que é o custo por mês trabalhado mínimo possível no nosso país. E, portanto, não há nenhuma possibilidade de trabalhar coisas fáceis, não há nenhuma possibilidade de trabalhar básicos, é necessário caminhar no sentido de incorporar mais e mais conhecimento. Isso foi o que aconteceu, felizmente, nos últimos anos, com um crescimento numa década de 85% no volume de faturação por trabalhador, o que denuncia dois grandes movimentos. O primeiro movimento é o aumento da produtividade física, digamos, com mais automação, com mais tecnologias de informação a assistir, etc. Mas também um movimento muito forte no sentido dos produtos de maior valor. Hoje a indústria tem o pergaminho de ser considerado uma das indústrias do mundo que melhor respeita os princípios da sustentabilidade. Dir-me-ão, grande visão estratégica, mentira, grande capacidade de reação. Nós somos maus a planear, mas quando sentimos uma oportunidade de negócio ou uma dificuldade, a malta chega-se à frente e consegue. Foi isso que aconteceu. Para terem uma ideia, nos últimos 10 anos, as tinturarias portuguesas reduziram em média 60% do consumo de água. Como diria o Cristiano Ronaldo, parece fácil. Mas na verdade é muito difícil. É mesmo muito difícil. Da mesma forma, em menos do que 2 décadas, nós partimos de trabalhar produtos básicos, também acussados pela integração da China na OMC, que veio trazer um conjunto de problemas de competitividade às empresas. Nós entramos no setor automóvel, muito envergonhadamente, e hoje, basicamente, Portugal o que produz é interiorismo para as marcas premium, nomeadamente as europeias e japonesas. O que significa, e era aqui que eu queria chegar,
lá há coisas que são possíveis. Nós temos um bom sistema científico e tecnológico, temos boas universidades. Este setor em particular tem 3 grandes centros de investigação ao seu serviço, para além de muitos outros, mas 3 que estão muito focados neste setor. Portanto, há muita coisa que é possível fazer no nosso país. Ontem foi um dia muito feliz para mim, porque eu percebi que há aqui uma grande potencialidade de negócio. Porque há necessidades, porque há intenções, porque há uma visão muito clara do que é que Portugal deve ser em termos de defesa, e também porque, e devo ser justo, na última década e meia houve uma transformação muito grande da instituição militar relativamente à indústria. E tem havido uma procura de colaboração e uma procura de nos ajudar, indústria, a encontrar negócios nesta área, como antes não existia. Eram 2 sistemas muito distantes e hoje não são, felizmente. Bom, eu estava a dizer que estava muito feliz porque temos aqui grandes oportunidades de negócio e o setor têxtil, apesar de ser considerado sempre como um setor de baixa tecnologia, é um setor que, como outros, o IT também tem baixa tecnologia, média tecnologia, alta tecnologia e muito alta tecnologia. E há algumas áreas onde claramente o setor têxtil pode dar um impulso muito grande. Têxteis não são apenas fardamento. E fardamento não é apenas farda número 2. Fardamento é algo muito, 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 muito complexo. É algo que tem que contribuir para a performance do utilizador, tem que contribuir de forma ativa para que ele tenha o melhor desempenho possível, tem que estar de acordo com todas as tecnologias que garantem a não visão do soldado, a não visão das plataformas. E isso recorre a tecnologias muito avançadas que felizmente têm sido desenvolvidas por este setor. Não é por qualquer motivo que Portugal lidera o projeto Across, um projeto financiado pela EDA, exatamente, e que envolve das maiores empresas europeias nesta área, exatamente para desenvolver sistemas ativos de camuflagem. E é aí que nós nos devemos focar. Não são apenas os fardamentos e os sacos de cama. São as plataformas, e temos aqui 2 distintas empresas que trabalham com drones e sabem qual é que é a importância dos materiais têxteis avançados para a produção de compósitos. Agora vamos às razões, a meu ver, porque é que isto não funciona melhor. Se temos capacidade técnica em Portugal, apesar de termos muitas necessidades de afinar os focos e de saber exatamente onde é que devemos gastar pestanas e dinheiro, se temos boa capacidade tecnológica para desenvolver mais e mais performance para os produtos, para os materiais, a sustentabilidade está garantida, então quais são os grandes problemas? A meu ver, as empresas portuguesas deste setor têm muito pouca apetência para participar em projetos europeus e em consórcios europeus. E têm muito pouca apetência, já lá vou, têm algumas razões para ter menos apetência, e basicamente porque veem uma oportunidade de mercado muito remota. Portanto, focam-se naquilo que dá resultado mais imediato. A percentagem de investimento em investigação e desenvolvimento pelas empresas deste setor dedicada à defesa é muito baixa. É muito baixa. Há áreas onde o investimento em ID é muito alto, nomeadamente na área da bioeconomia, na área da utilização de materiais alternativos, a performance para a área da proteção individual, que está muito conexa com as exigências militares, mas também o desporto, que também de alguma forma está conexo. Mas especificamente para a área da defesa, a cota de investimento em ID é mesmo muito baixa. E depois temos uma muito baixa interclusterização, permitam-me esta palavra adaptada, com outros setores. Há pouco falámos aqui da indústria dos drones, mas podemos falar da indústria da saúde, podemos falar das tecnologias de informação, etc. Há uma baixa ligação entre estes vários setores e, portanto, seria de todo fundamental
que houvesse mais cruzamento para ganho de todos entre os vários saberes. Como eu disse há pouco, têxteis não são apenas fardamento e tendas ou sacos-cama, são materiais muito avançados de base têxtil que estão no núcleo daquilo que à opinião pública aparece como sendo alta tecnologia. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque nós somos um bocadinho, nós Europa, e depois Portugal amplifica estas coisas, somos um bocadinho complicados na maneira como fazemos as apostas. A diferenciação pela inovação é muito mal remunerada. Em qualquer setor. Eu direi, na eletrónica de consumo é bem remunerado. Mas todos os outros setores é muito mal remunerado. As empresas não veem retorno imediato dos seus investimentos em investigação, desenvolvimento e inovação. E neste setor em particular, porquê? Disse-me o ChatGPT. O grande problema são os critérios de adjudicação. E vou citar. Predomínio do menor preço prejudica a motivação para o investimento e para a apresentação de propostas inovadoras e sustentáveis. Ora, isto é verdade. Quando, no fim do dia, as compras são feitas tendo este critério como o primeiro critério, e eu não estou a dizer que isto deve ser de qualquer forma, por qualquer valor, mas quando este é o primeiro critério, isso é um desincentivo a que haja investimento na inovação. Assistimos neste setor a um fenómeno muito estranho, que é a competição, sobretudo indireta, com responsabilidade de portugueses, com países de mão de obra barata. Nós sabemos que há concursos onde os protótipos apresentados são produzidos em Portugal e os fornecimentos são feitos a partir de subcontratação que é feita em países, sabe lá onde. A gente sabe. Alguma coisa está errada nisto. E isto só acontece, não tenho dúvida, não é porque o setor não quer produzir. É porque o setor, para poder produzir, tem que recorrer, como outros, a fontes de produção com menor custo de produção, e o menor custo de produção está diretamente ligado à existência ou não de mão de obra mais barata. Ora, isto é claramente o maior entrave a que haja um maior envolvimento e haja um fluxo de inovação e de propostas deste setor para a defesa. Algumas sugestões, penso que ainda tenho 3 minutos. Já tem mais. Já tenho mais. Isto hoje está correndo bem. 5 minutos. Vou usá-los. Eu tenho aqui algumas ideias. A primeira de todas é criar mecanismos de interclusterização. O setor têxtil, ou o cluster têxtil, tem feito isso, tem procurado fazer isso, mas é insuficiente. A ligação entre os vários setores para promover esquemas de inovação aberta mais ou menos, aberta entre eles, os envolvidos, parece-me um caminho muito interessante, envolvendo não apenas empresas, mas também o sistema científico e tecnológico. Temos que promover a agregação empresarial. Nós precisamos de escala. Nós não somos ninguém quando vamos a um concurso internacional. Nós vamos tentar vender a outros países e temos sempre a grande dificuldade. Somos os melhores, fazemos coisas muito boas, mas no fim do dia não temos escala. Até para o posicionamento que nós temos. Quando aparecemos junto de um cliente que tem sempre a importância que tem. Quando falamos com a defesa, estamos sempre a falar com clientes importantes. Esta agregação permitiria duas coisas, por um lado a escala, como eu já disse, mas uma outra que é a integração da supply chain. Hoje em dia já ninguém vende uma toalha para um hotel. Os hotéis compram toda a parafernália a uma única empresa. E essa empresa garante o fornecimento, a manutenção e o fim de vida. Que é um problema que também temos nas Forças Armadas. É preciso garantir um fim de vida para os materiais todos, e em particular os materiais têxteis, porque a regulamentação europeia neste momento, que ainda apresenta alguma exceção para os equipamentos de proteção individual e, portanto, os fardamentos, por exemplo, podem entrar nessa categoria, mas a verdade é que é proibido incinerar, é proibido exportar lixo, é necessário dar um fim digno aos produtos no fim da sua vida útil. Manter monitorizada a capacidade produtiva instalada. Quanto é que nós podemos
produzido. Deixem-me só voltar ao tempo do Covid. No tempo do Covid foi uma desgraça. Porque a China fecha e de repente as pessoas pensam, tem máscaras. Não há máscaras. Não tem problema, o setor têxtil faz máscaras. Com que matéria-prima? Não tem. É tudo feito na China. Felizmente Portugal inventou o conceito de máscara social e felizmente o setor têxtil português conseguiu desenvolver materiais têxteis, num prazo muito curto, foram 2 meses, materiais têxteis feitos com matéria-prima disponível no nosso país para resolver o problema. Mas podia não ter sido possível. Nós sabemos quanto é que somos capazes de produzir? E se houver uma situação de emergência em que é preciso produzir todos os tipos de materiais necessários, não falo apenas de munições, mas de tudo o resto, nós temos noção da nossa capacidade? Ou estamos tão dependentes do exterior que numa situação de aflição em que todos lembrar-se-ão que a França confiscou caminhões com equipamentos, com equipamentos, dispositivos médicos que estavam a atravessar a França e que vinham para Portugal e que não vieram, ficaram em França. Se acontece uma coisa deste tipo, nós sabemos exatamente o que é que podemos resolver, que capacidade é que temos, pois isso seria extremamente interessante fazer esse mapeamento da nossa indústria e saber em cada momento qual é a capacidade produtiva instalada. E depois reinventar o Código da Contratação Pública. Os americanos promovem a inovação investindo na defesa. E nós temos a vergonha de gerar aplicações militares a partir da inovação civil. Até é proibido em alguns casos em que temos financiamento público para fazer inovação, mas calma, não pode ser utilizado em contexto militar. Há qualquer coisa que eu não percebo aqui, porque a inovação não tem fronteiras. E apostar na inovação com aplicação militar ou duplo uso, não seríamos pioneiros, há quem o saiba fazer muito bem, já hoje aqui foi dito e mostrado o caso dos Estados Unidos, e sabemos quais são os resultados. Uma sugestão, em vez de dizer-se, eu quero comprar este material, digam-me quem é que fornece mais barato, digam-me ao contrário. Eu tenho este dinheiro para gastar, digam quem é que me oferece mais. Quem é que me oferece melhor performance, quem é que me oferece melhor serviço, com o mesmo dinheiro. Nós não somos ricos. O dinheiro não escorre pelas paredes, é o que temos. Mas o que poderemos é pôr a concurso a capacidade, a capacidade inovadora, a capacidade de pôr produtos mais e mais performantes ao serviço das nossas Forças Armadas. Só mais 2 sugestões, e agora sei que já só tenho 1 minuto, Sr. Almirante. Já passou 2 ou 3, mas... Então agora vou ser mesmo curto. A conversa é que mais... Eu agradeço muito. Bem, eu penso que à imagem deste discurso de defesa nacional, eu fazia já aqui uma sugestão. Faça um curso para industrializadores para a área da defesa. Porque a malta da indústria deve saber mais sobre isto. Deve saber mais de como é que isto funciona, para que esteja mais preparada para pensar no sentido destas necessidades. Faça um fórum permanente e multidisciplinar de especialistas, para que, misturando também com militares, obviamente, para que haja formação de pensamento, para que haja opinião a ser gerada, e eu penso que para estes 2 objetivos, a Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, na minha cabeça, é uma boa inspiração. Acho que este modelo pode perfeitamente funcionar para alargar isto ao foco industrial. E, finalmente, se conseguirmos tudo isto, bom, então falemos com o Ministério da Economia, falemos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque é necessário promover a nossa indústria de defesa lá fora. Quanto mais não seja, junto dos países nossos parceiros, nós compramos, mas também temos coisas para vender e faz todo sentido promover também este tipo de produtos nos mercados externos e isso dará maior capacidade inovadora. E com maior capacidade inovadora haverá maior capacidade de chegar aos mercados exteriores e ao mesmo tempo ajudar cada vez mais também as Forças Armadas Portuguesas. Peço desculpa e agradeço imenso o bocadinho que me deu. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
pela sua intervenção, que se centrou na ligação entre a indústria e defesa. Na sua intervenção começou por dizer que nós portugueses planeávamos mal, ou tínhamos dificuldades em planear. E isso ocorreu-me um pensamento que eu tenho tido e escrito às vezes, que é a característica, uma das características portuguesas é o improviso como estado de espírito e o desenrascanço como atitude. E no desenrascanço, o Sr. Engenheiro deu uma solução boa, que é meter a ciência e a tecnologia para dizer, para ajudar como é que saímos dessas situações e resolvemos os problemas que pela aproximação do planeamento tivemos dificuldade em fazê-lo. E depois disso também, falou na empresa e disse que os problemas das empresas eram não terem escala, etc. Mas eu acho que para resolver este problema do planeamento e do déficit de planeamento na nossa sociedade e na nossa atividade, eu acho que, e vou deixar isso para a discussão, é só um tópico para ir pensando, se tiver a gentileza, de como é que a educação nas escolas pode contribuir para resolver este problema. Bom, dito isto, já me cortou o microfone também a mim. Dito isto, eu ia passar a palavra ao Sr. Dr. Manuel Ramalhianes, administrador executivo da NOS. Obrigado. Agradecer o convite à Associação, melhor agora, espero não ser excessivo até. Agradecer o convite à Associação, saudar os meus colegas de painel, saudar-os a todos. Eu queria partilhar aqui um bocadinho a perspectiva da tecnologia, que é a perspectiva da NOS, que é cada vez, também é hoje em dia um operador de comunicações, mas é cada vez mais do que isso, um operador de tecnologias de informação e uma empresa tecnológica, e portanto a ideia era partilhar aqui um bocadinho a perspectiva de tecnologias sobre justamente este tema da economia da defesa. E a primeira nota que queria fazer, com um bocadinho de, confesso que com um bocadinho de vergonha, porque eu li o Unrestricted Warfare muito recentemente, imagino que todos os presentes o tenham lido já várias vezes e há muito tempo, mas ele de facto deixou-me aqui a perspectiva bastante clara de que a guerra moderna tem muito menos limites do que aqueles que tradicionalmente perspectivávamos na guerra tradicional e que nos permite, no fundo, chegar a territórios como a economia, as redes sociais, a tecnologia, a cibersegurança e que, portanto, a disrupção, as fontes de potenciais agressões e fontes potenciais de disrupção são muitas e, portanto, isso que faz com que o território, a superfície de ataque e a superfície de defesa seja naturalmente muitíssimo maior e exija a cobertura também da tecnologia para ajudar a endereçar. E, portanto, neste contexto que nós vemos a mudança, no fundo, do teatro de guerra, das áreas mais tradicionais para áreas não tradicionais, como o espaço, o mundo cibernético ou o mundo económico, e vemos ainda duas disrupções tecnológicas muito importantes a impactar toda esta dinâmica, como são a inteligência artificial e como são a computação quântica, porque elas são tecnologias fortissimamente disruptivas de todas as mecânicas, as mais tradicionais e as menos tradicionais. E, portanto, nesse sentido, estas novas tecnologias criam oportunidades, seguramente, mas também criam riscos. Criam riscos para as instituições, para as empresas, para as pessoas, para os Estados. Se, do lado da inteligência artificial, naturalmente ela permite automatizar a ciberdefesa, permite desenvolver sistemas autónomos com muita capacidade, mas por outro lado também permite ciberataques automatizados, também permite desinformação e manipulação da informação com um grau de personalização nunca antes visto e permite a criação automatizada de vulnerabilidades de segurança que naturalmente cria um desequilíbrio no fundo para quem não a utilizar. Do mesmo modo, a computação quântica também faz o mesmo, não é? Se permite criar modelos de encriptação quântica super resistentes e permite simular e modelar cenários muito complexos de teatros de guerra, também ela própria permite
quebrar a criptografia tradicional, permite explorar vulnerabilidades em infraestruturas críticas e permite também criar desigualdade tecnológica para quem não a utilizar. E, portanto, como todas as opções tecnológicas, elas podem ser fantásticas para quem as aproveitar e podem ser efeitos dramáticos para quem as não aproveitar. E acreditamos que a Europa está, pelo menos, atenta a este tema e que o setor tecnológico europeu está também, pelo menos, atento a este tema, e demonstração disso são o conjunto de fundos europeus que fazem uma aposta clara no desenvolvimento de tecnologias de segurança e defesa e também aquilo que congêneres da nós, a nível europeu, como a Orange ou a Telefónica, a aposta que têm feito justamente neste setor, ou outros projetos, como os projetos da Thales ou da Leonardo, com investimentos europeus em tecnologias de segurança e defesa, que naturalmente nos dão alguma perspectiva de que este setor está a evoluir com o apoio de players europeus. A nós entende que, enquanto único operador nacional, com centros de decisão em Portugal, tem uma particular responsabilidade justamente na área da soberania, da defesa, da segurança e da resiliência. E tem por estes 5 aspectos. Em primeiro lugar, porque entende ela que deve ser capaz de pôr ao serviço das instituições portuguesas a capacidade de utilizar as redes e utilizar o espaço para a vigilância e a defesa do território e das suas infraestruturas. Em segundo lugar, porque tem a obrigação de criar para as instituições portuguesas ambientes soberanos, seguros, resilientes de processamento de dados, sem os quais hoje é impossível operar tecnologia e mesmo operar praticamente qualquer infraestrutura crítica. Tem também a obrigação de, por via das suas capacidades e competências de cibersegurança, de proteger as infraestruturas críticas, como são a energia e as comunicações, mas como são também, como vimos recentemente, a logística e a financeira. E tem também a missão, como aliás faz, de operar redes mission critical e permitir, fazer com que essas redes possam evoluir para a gestão em tempo real, enriquecida com vídeo, com dados, em teatros reais de operações, que podem ser teatros de emergência, mas podem ser também teatros de defesa e segurança. E por último, a nós entende ter um papel muito relevante do ponto de vista de inovação tecnológica, porque, não só porque é o maior investidor privado em investigações e desenvolvimento em Portugal, mas também porque criou à sua volta um ecossistema forte, ligando-se aos diversos centros de investigação e desenvolvimento em Portugal, à academia, ao mundo das startups e aos fabricantes internacionais, para desenvolver tecnologia de defesa de ponta e também para garantir a sua integração e a sua adoção, muitas vezes são tão importantes para a sua eficácia como o seu desenvolvimento. Acreditamos nós que para assumir este papel temos uma combinação de competências críticas que são úteis combinar numa mesma entidade, porque naturalmente em situações de maior complexidade de desenvolvimento ou implementação ou em situações de maior criticidade é útil ter estas competências combinadas num único sítio. E nesse sentido, ter competências de segurança, de redes e comunicações, de cloud, de serviços geridos e de data center combinados na mesma entidade e ter isso combinado com as certificações, que neste caso mais de 160, e o conjunto de clientes servidos por estas tecnologias e o conjunto de parceiros de respeito que aqui vemos no topo da tecnologia, se a isso também alinharmos as certificações que dão a credibilidade necessária de saber operar em contextos de particular sensibilidade, confidencialidade e exigência, como são a ISO 27001, ou o Portugal Secret United Secret, ou a participação na Rede Nacional de CERT, acreditamos que temos por isso também as competências e fizemos também o esforço necessário para poder operar nestes cenários de maior complexidade, exigência e segurança. Acreditamos que a tecnologia é central à defesa europeia e que isso naturalmente traz desafios, mas também traz oportunidades. Como desafios temos naturalmente uma complexidade regulatória, não temos ainda uma União Europeia una, do ponto de vista de todas estas políticas, nem interoperável, isso é um tema que temos que endereçar. Temos que endereçar também o tema da capacitação tecnológica das Forças Armadas na Europa
Isto é um tema que, naturalmente, como operador nacional, acreditamos ter um papel muito relevante para ajudar nesse domínio. E, por último, temos a velocidade da evolução tecnológica que torna todos estes temas ainda mais desafiantes pela exigência que traz a cada momento. Bom, mas isto tudo também cria oportunidades, e as oportunidades são de estabelecer um operador nacional como parceiro estratégico e de fazer este caminho lado a lado, que é sempre mais fácil, o de investir em infraestrutura que seja de raiz interoperável para simplificar a evolução destes processos no futuro, e a adoção inevitável de inteligência artificial e de computação quântica, já não necessariamente para poder ter nenhuma vantagem, mas simplesmente para poder acompanhar todo este ciclo de desenvolvimento. E terminava só deixando aqui a nota de que acreditamos que, como único operador nacional, podemos ser um ativo estratégico para a soberania, para a resiliência e para a inovação na defesa em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Falou-nos da importância da tecnologia na guerra e deixou-nos aqui, certamente, algumas interrogações, pelo menos a mim, que eu procurarei depois explorar no debate, que têm a ver, por exemplo, com o soldado do futuro. Como é que será o soldado do futuro com estas tecnologias? Como é que serão as questões do controle político sobre a atuação das Forças Armadas com estas tecnologias, sobretudo com a inteligência artificial e a tomada de decisão na guerra? Bom, mas isto são questões para daqui a bocado. E agora passar a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Petis, da Tekever. Faz favor. Só com problemazinho técnico, um segundinho. Muito bem. Bom, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, em nome da Tekever, falar um pouco daquilo que é a nossa experiência. Bom, tem que ser aqui. A nossa experiência e o nosso contributo que podemos dar para esta nova realidade, que, não sendo assim tão nova, é uma realidade que agora é mais presente e mais perceptível, muito embora já tenha vindo a ser construída há mais tempo. Só é uma surpresa para quem acordou ontem, para quem já anda aqui há algum tempo, já tinha percebido alguma das debilidades com que nos deparamos. Mas acho que o mais importante é partilhar o que nós sabemos, a nossa experiência, agradecendo novamente o convite para estarmos aqui e agradecer a audiência para terem paciência por me ouvir durante alguns minutos, que prometo vou tentar não ser muito chato na minha apresentação. Assim ela funciona. Como? Isto é para nos testar, é este. É este. Muito bem. Bom, nada como uma experiência no terreno, que é aquilo que nos diz a nossa prática. Mas antes de mais, só para apresentar um bocadinho a Tekever, o que é que nós fazemos de forma mais ou menos sucinta e muito high level, sendo a Tekever uma empresa de tecnologia, mais conhecida hoje em dia pela área dos drones e daquilo que nós somos capazes de fornecer enquanto produto, enquanto serviço, nesta área, em que de alguma maneira nós olhamos para este mundo aqui há uns anos atrás e fomos desenvolvendo capacidade que antecipámos que podia vir a ser necessária já numa fase rápida de adoção tecnológica, e pensamos o que é o real time, e pensamos o que é o valor da informação e o que é que significa vigiar e observar grandes áreas, sejam áreas no cyberdomain, sejam áreas no espaço, sejam áreas físicas. E, portanto, desenvolvemos tecnologia que passamos nos drones, nos satélites e no IA, enquanto capacidade de fornecer enquanto forma de fornecer uma nova capacidade, ou uma capacidade estendida, ao que juntamos a seguir o serviço destas operações. E isto decorre do mercado. O mercado não é só defesa, o mercado da segurança também estamos envolvidos, e a verdade é que nos casos a necessidade vem de ter os meios, noutros casos a necessidade não é tanto os meios, mas o resultado daquilo que esses meios permitem. E a Tekever desenvolveu isto com uma noção muito clara que o tempo é crítico, o valor da informação é crítico e a capacidade da resposta em tempo útil é crítico. E, portanto, isto era uma forma mais ou menos simples, não querendo ser redutor,
perceber um bocadinho onde é que nós estamos, enquanto empresa que produz drones, sistemas para satélites e IA, e da densidade tecnológica que este tipo de sistemas traz. Agora, deixem-me focar um bocadinho no tema que nos traz aqui e tentar em 10 minutos falar um bocadinho daquilo que é a nossa aprendizagem no terreno. É conhecido, a Kevlar hoje em dia fornece equipamentos para cenários que estão em guerra, e isto deu-nos uma percepção, uma compreensão das necessidades, dificuldades e desafios com que nos deparamos num mundo muito tecnológico. E vou tentar rapidamente, em 10 minutos, dar esta volta, partindo de um slide e de uma ideia que toda a gente já conhece, que é a velocidade exponencial com que a inovação tem aparecido, a transformação que ela traz e, acima de tudo, a escala que estas tecnologias trazem a uma velocidade cada vez mais rápida. E este é o contexto em que estamos, quer no civil, quer no militar, e o impacto que esta rápida transformação traz no setor da defesa. Deixem-me pegar aqui, não vou ser exaustivo, alguns pontos mais críticos, mas focar aqui dos outros temas. Um tem a ver com a utilização alargada. E nós vemos hoje em dia que a tecnologia é muito mais ubíqua, muito mais transversal, está na defesa, está no civil, e elas migram de um lado para o outro. Haverá algumas tecnologias na defesa que estão um bocadinho mais restritas, obviamente, mas há tecnologia que migra de utilização. O mundo dos drones tem crescido uma adoção exponencial na sua adoção, nas mais variadas áreas. Podemos falar desde a agricultura em pequenos drones, a vigilância, e sistemas de classe 2 ou classe 3 para a área mais da defesa, mas a verdade é que o número de equipamentos e o número de sistemas tem vindo a crescer exponencialmente e não é previsível que vá parar. Isto democratiza a tecnologia, trazendo outros desafios, que nós temos essa capacidade e outros também a terão. E o que é que vão fazer com ela é algo que temos que equacionar. Trazer também aqui o tema que eu já referi da rápida evolução tecnológica, que tem uma outra parte que às vezes esquecemos, que é a obsolescência. Traz novas coisas, quer dizer que nós tínhamos ontem deixou de ter a sua função ou foi substituído. E depois, como aqui alguém referiu, é preciso gerir o ciclo todo desta tecnologia. Mas traz outra dificuldade, é que eu comprei ontem, passado pouco tempo está desatualizado. Isso traz-nos uma dificuldade em gestão do tal planeamento que estávamos a falar há pouco. Como é que eu planeio uma aquisição quando eu não sei muito bem o que é que vai acontecer amanhã? Portanto, a agilidade aqui torna um valor mais crítico, que nós devemos estar atentos, ao qual nós não temos resposta, temos algumas sugestões, mas que é algo que temos que pensar. Como é que neste contexto rápido de evolução, em que rapidamente tenho obsolescência e rapidamente posso ter que reequipar-me, como é que esta solução se trabalha e se atinge o objetivo. Num contexto em que temos crescente restrição orçamental, e é verdade que temos de falar daqui dos 2%, eu não sei se ficará nos 2%, não sei se terá que crescer, há países como a Polónia que estão com quase 6%, não sei se Portugal se consegue se reequipar só com 2%, e não sei se consegue com esses 2% reequipar-se e acompanhar aquilo que acontece lá fora, porque o mundo não para. Porque se é verdade que nós, atingindo os 2%, faremos um pouco mais do que fazemos hoje, os outros países não ficam atrás e, portanto, se calhar quando chegamos aos 2 temos que subir para os 3 ou para os 4. Como é que, num contexto em que temos maior necessidade de investimento, em que a tecnologia que integra seja um drone, seja um fardamento ou mais do que isso, seja no cybersecurity, a questão é, nós temos cada vez mais necessidade de dar respostas e temos que conjugar estes dois fatores, mais necessidades e uma dificuldade no orçamento, como é natural nos países, e isso tem que ser equilibrado. E só para dar esta nota final sobre as aquisições, já se falou aqui um pouco do CCP, enfim, temos que perceber o que é que isso significa, já lá vamos, mas por dizer que estas 4 peças colocam-nos aqui um jogo de rato e de gato e de rato entre
a utilização da tecnologia e a rápida evolução. Deixo-me já este exemplo. Naquilo que temos estado a fazer nos nossos clientes, parceiro, e que estamos a apoiar na Ucrânia, foi necessário adaptar os nossos sistemas a um dia-a-dia de inovações. Algumas pequenas, outras grandes, obviamente isso depende, mas nós temos aqui um gato e rato, porque se há um cenário no terreno que é de conflitualidade e de guerra, também a engenharia que acompanha esse mesmo conflito está em confronto. E, portanto, nós temos uma evolução, uma contra-evolução, uma contra-contra-evolução, e isto é um ciclo que tem que ser rápido. Essa adaptação do produto e do serviço tem que ser rápida. E isto coloca-nos uma dificuldade nesta gestão e, obviamente, que depois, a nível das aquisições, bom, nós temos que colocar os desafios aos governos, os governos têm que encontrar a forma de as solucionar, porque nós não somos persecutores deste problema, este problema decorre da evolução do contexto. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para trabalhar e temos estado a trabalhar com as entidades, no fim podemos ajudar a agilizar aquilo que é, como é que esta contratação pode funcionar neste contexto. Indo um pouco mais longe naquilo que é a nossa experiência no terreno da Ucrânia, e temos vantagens e tivemos algumas aprendizagens que custaram a adquirir. Este ciclo rápido de desenvolvimento é real. Já não é possível, pensando num processo tradicional, para quem está e percebe o que eu vou dizer, nós teríamos o quê? Teríamos levantamento de necessidades, depois aquilo era compilado num relatório, depois desse relatório subia às hierarquias, era discutido, passava mais 6 meses, depois tínhamos uma elaboração de uma proposta para a aquisição e passado 2 anos, se tudo corresse bem, ou 3 anos, estaríamos a fazer uma hipotética aquisição. Bom, eu posso-vos dizer que nós tivemos que implementar 200 alterações em 3 semanas. Portanto, se fôssemos seguir um processo tradicional, não era possível. E, portanto, isto significa que quer nas aquisições o processo tem que ser mais rápido, tem que ser feito de outra maneira, mas também é necessário chegar ao operador final. Estas alterações todas não podem vir de relatórios que foram agregando informação que depois do outro lado, quem tem que descodificar não percebe o que é que estava lá escrito. E, portanto, o contacto direto com o utilizador final não é instituição, também passa por ela, mas quem está no terreno é fundamental. O feedback tem que vir diretamente da linha da frente. E é necessário depois montar formas dessa informação não chegar. O fator humano aqui é fundamental. E agora contra nós falamos, porque nós somos uma empresa de engenharia e às vezes temos um bocado a tendência para engenheirarmos tudo o que é solução. E às vezes inventamos soluções para problemas que o cliente não tem. E se calhar mais vale ouvir o que é que ele tem para nos dizer e em vez de engenheirarmos soluções, se calhar usar o potencial humano que já lá existe ajuda-nos a resolver um problema, porque o problema não é a engenharia. A engenharia às vezes pode ser um problema. O problema é que nós temos que encontrar uma solução para o problema. Às vezes passa por engenharia, outras vezes passa pelas pessoas, outras vezes passa pela combinação das duas. O que é difícil às vezes é saber onde é que está onde. O know-how aprofundado, bom, isso são algumas das áreas que nós temos, deixava só alerta para alguns tópicos, já se falou aqui do BI, e falou-se aqui, há aqui algumas áreas ligadas à intelligence, que não posso deixar passar ao lado, porque nós estamos cada vez mais numa necessidade de saber o que é que se passa no terreno. Awareness é fundamental, e daí colocarmos aqui o tema nesta área do RF. E depois do outro lado, a capacidade de adaptação, já aqui falei, a arquitetura modular é só porque nos permite, enquanto produto, adaptarmos mais facilmente. Enfim, haverá muitas soluções em torno disso. Mas gostava de falar aqui um outro ponto, que é a escala. Não nos chega a desenvolver um protótipo, e aqui foi falado um pouco das cadeias de valor. O protótipo é fundamental para se mostrar que se consegue por aí fora, mas depois é preciso ter capacidade de produção, pensar em escala, não é produzir 1, não é produzir 10, é produzir em contínuo, porque uma coisa é produzir para um cenário de conflitualidade em que há uma atrição grande, outra coisa é produzir para estarmos no armário à espera de ser usado.
E esta escala é fundamental, quer naquilo que é capacidade instalada. 5 minutos, agradeço. Vou tirar mais tempo. Essa capacidade instalada e a gestão da cadeia de valor em torno disso. E, portanto, o que é que nós temos em Portugal? Passando rapidamente à parte final. Eu acho a falar, temos talento, temos tecnologia, temos um território que é, por um lado, grande na capacidade de vigiar e que nos dá espaço para experimentar. Por outro lado, é suficientemente pequeno para nós sermos ágeis em termos nacionais. A indústria é pequena, nós somos 10 milhões de cidadãos, 10 e pouco, e, portanto, à escala europeia, somos relativamente pequenos. E isto dá-nos uma vantagem competitiva porque é fácil falarmos uns com os outros. Temos uma diplomacia que nós, se calhar, temos que trabalhar melhor e saber aproveitar. Aqui há uns anos fizemos uma avaliação e dos 10 países que mais importam tecnologia de defesa, nós só tínhamos avidos militar num desses países e, portanto, há claramente aqui um reforço a essa cooperação. E temos uma coisa, temos fome. Temos fome de fazer coisas. Temos fome de nos apresentarmos. E essa fome é um driver, só para finalizar, que são estes pontos finais com que eu vou terminar, que é, há claramente um sentido de urgência. Há que ter a coragem para tomar decisões e nós estamos na defesa do mundo que compete com outros países como nós, que não ficam atrás, e há que haver coragem política, muitas vezes, de comprar português. Não é só comprar português por ser português, é comprar português naquilo que nós somos capazes de fazer diferença e não vamos lá só pelo preço, vamos lá pelo que conseguimos trazer. O relatório, o ministro que saiu agora e Draghi falou noutra coisa, que é esta ligação, cooperação, Estado, público ou privado. Não é possível fazer de outra maneira. Este cenário é um cenário de Estados. É um cenário que a indústria trabalha com o Estado e posso-vos dizer que se hoje em dia a TechEver tem um nome lá fora, houve alturas em que perguntavam, bom, mas Portugal já comprou a TechEver? Portugal já comprou as empresas portuguesas? E é um cartão que é difícil de convencer quem compra se nós cá em casa não compramos o nosso próprio produto. Portanto, diria isto. Diria também que, quanto ao investimento, só para reforçar, sim, é preciso capital, é preciso startups, mas é preciso também scale-up. Nós precisamos de mid-caps e precisamos de empresas grandes, porque só com startups nós não escalamos. Nós não temos a tal capacidade de fornecimento em escala e de posicionamento. E, portanto, nós temos que ser capazes de integrar todas estas linhas. Isto é um ecossistema. E a TechEver tem ajudado a puxar por isto. Nós temos trazido connosco alguns dos nossos parceiros e vamos continuar a fazê-lo. E esta capacidade de inovar em consórcios internacionais também deixava só a atenção da necessidade urgente de Portugal, enquanto país, integrar algumas das dinâmicas europeias e programas europeus em que a tecnologia é desenvolvida, a capacidade é instalada e o investimento é conjunto. Finalizaria aqui dizendo só que, quanto ao investimento, Portugal não queremos subsídios, queremos compras. Se nos comprarem, nós entregamos. Se nos subsidiarem, amanhã muda o tema e nós vamos para o outro lado. Pronto, diria isto, que esta cooperação é a cooperação frutífera. Muito obrigado pelo vosso tempo, espero ter ajudado a contribuir para esta discussão e estou disponível para mais questões. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. O caso da TechEver ilustra bem aquilo que é a virtude de, em Portugal, há uns anos atrás, quase há uma década atrás, ter começado a juntar a tecnologia, a indústria e as Forças Armadas. Eu lembro-me bem que o primeiro drone que a Marinha teve foi um drone oferecido pela TechEver no quadro daquilo que era a cooperação da Marinha para a ajuda do desenvolvimento dessa capacidade. Vou agora passar a palavra ao Sr. Engenheiro Álvaro Ramos, Diretor de Tecnologia da Beyond Vision. Faz favor, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Já vi que estamos aqui ligeiramente curtos de tempo. Eu vou ser o mais breve possível. Até porque aqui os meus companheiros de painel já tocaram em grande parte dos temas que são realmente relevantes do ponto de vista da defesa da indústria nacional. Mas vou-vos tentar dar aqui a perspectiva da Beyond Vision, da perspectiva de uma empresa jovem, que começou inclusivamente apenas pelo setor civil
e que só com o aparecimento da guerra aqui da Ucrânia, portanto uma guerra dentro da Europa, é que começou a olhar com outros olhos para o setor da defesa, e também a perspectiva de uma empresa que com a humildade que acho que tem que apresentar, está ainda nesta transição de startup para conseguir passar para a escala e os desafios que isso traz para nós, né, que somos portugueses aqui. Portanto, nós começámos a olhar para a indústria da defesa com esta questão da guerra, não que de antes não tivéssemos vontade, mas e existe aqui do meu ponto de vista, um grande impasse quando se fala em defesa, quase como se fosse um tabu, e já foi falado isto aqui, da dualidade. Existem fundos, mas temos que separar o que é para o setor civil e o que é para o setor da defesa. E eu acho que se eu dissesse a qualquer pessoa, devia de ser inegável que aquilo que nós defendemos e aquilo que nós estamos a tentar proteger só se faz de certa forma, com um punho forte. Aquilo que nós temos aqui, o mundo onde vivemos, esta bolha, com os nossos direitos, as nossas liberdades, custaram imenso a ser conquistadas, e é uma ilusão achar que agora que chegamos aqui podemos parar e desfrutar e só trabalhar com aquilo que é calminho. Não, nós temos que garantir que estamos na linha da frente e que estamos bem equipados para lidar com aquilo que lá fora pode querer contrariar aquilo que é o nosso estilo de vida e os nossos ideais. E por isso nós começámos a investir mesmo no setor da defesa, e para nós é inegável o potencial que existe em termos de investimento no setor de defesa, de um ponto de vista de motor de desenvolvimento tecnológico. Isso é visível em países como os Estados Unidos, que já se falou aqui, que a indústria da defesa é a maior do mundo. Aqui também tem essa potencialidade, nós só temos que perceber como é que conseguimos chegar aí. Já se fala-se dos 2% de investimento. Eu também estou em crer que 2%, quando lá chegarmos, vai ficar curto e temos que rapidamente passar para a frente. Mas mais do que ter a percentagem, é para mim importante perceber como é que eu a aplico para ela chegar aos sítios onde é necessária e em tempo útil. Ou seja, para nós, enquanto uma startup, se nós não tivermos mecanismos de financiamento, se não tivermos mecanismos para ter um contacto direto com o utilizador, se não tivermos mecanismos para ter esta cadeia toda de uma forma acelerada, com um contacto direto e com os agentes de financiamento cá, vai ser muito difícil manter-nos neste setor, porque, lá está, de um ponto de vista da indústria, eu tenho interesse em desenvolver para a defesa, porque tenho interesse em que se mantenha a soberania nacional, que tenho interesse em que as nossas forças armadas fiquem mais bem preparadas, mas isto tem que ser uma estrada de dois sentidos, e eu acho que esse é um desafio grande, porque as empresas também têm que ser capazes de crescer, porque isso também é o que vai permitir o scale-up e chegarmos a todas as palavras que aqui já falámos, de ter uma indústria de escala. O caminho todo que se tem que fazer, desde que se tem uma startup, uma ideia boa, até que se chega a um ponto onde temos um produto ou uma linha de produtos, é muito, muito íngreme, e é preciso perceber-se como é que no mundo ideal onde já existe a percentagem alocada para investimento, como é que eu a faço chegar aos sítios certos, na altura adequada, com mecanismos de acompanhamento, para que depois possamos tirar os frutos disso. Falo por mim, acredito que muitas outras empresas em Portugal, quer pequenas, quer médias, quer grandes, no caso da TechEver, também já falaram aqui destes pontos, sentem esta necessidade, e ela é premente. Mais ainda, quando as indústrias são especializadas e portanto, existe aqui uma cadência e um ritmo que é muito elevado, ou seja, nós temos que conseguir pensar em como é que vamos estar à frente daquilo que é a crista da onda. Se nós estivermos aqui atrás a manter-nos, a tentar só acompanhar, é muito fácil ficarmos para trás e sermos ultrapassados pelos outros. Mas nós temos que perceber como é que nos vamos posicionar à frente para conseguirmos, de um ponto de vista nacional, manter a soberania, de um ponto de vista europeu, manter também soberania e independência de um ponto de vista de fornecimento e de independência de
Estados Unidos e de China, que é uma dificuldade muito grande que existe, especialmente quando se toca em supply chains e fornecimentos de matérias-primas e tudo isso, quer depois também, de um ponto de vista de contexto nato, aí mais para os lados da China. Portanto, do primeiro pilar daqui da discussão que eu queria saber, que eu queria trazer para a mesa, desafios e mais que isso, oportunidades, é este pilar financeiro. Como é que se faz chegar o dinheiro ou o investimento a uma empresa na altura certa, com o ritmo certo? Mais que isso, perceber que com o investimento neste setor, e eu acho que isso é algo que é um pilar que é comum ao setor da indústria e ao setor da defesa, é que hoje em dia existe uma grande dificuldade em adquirir e depois em reter talento. Ainda esta semana via nas notícias a quantidade de falta de recursos humanos que existe nas Forças Armadas, e isto estendia-se depois também às polícias e às forças de segurança pública. Se nós conseguirmos investir nestes setores da forma correta, nós vamos estar a criar em Portugal empregos empregos especializados. E eu acho que, portanto, falo da perspectiva da Beyond Vision, é muito difícil nós mantermos os jovens em Portugal com os salários que nós podemos pagar. Portanto, a primeira parte de financiamento vai nos ajudar a conseguir chegar mais perto daquilo que os outros pagam. Eu acho que isso vai ser uma estrada comprida, longa, e vai ser difícil lá chegarmos, porque os outros também estão a andar e estão a andar rápido. Portanto, nós também podemos olhar pelo outro lado da perspectiva de como é que eu faço então aqui criar empregos atrativos. Porque, e eu falo, portanto, da minha perspectiva enquanto jovem empresário, e nós que somos quase uma escola que acaba por receber muita gente da faculdade que depois se forma, ganha asas e acaba por sair. Se eu conseguir criar empregos e estar a criar tecnologia que realmente é atrativa, eu julgo que é mais fácil falar com as pessoas e apelar a que fiquem aqui, porque muitas vezes o dinheiro não é o que fala mais alto. E nós temos muitas pessoas a trabalhar com a Beyond Vision, não só da Beyond Vision, mas com outras empresas, que certamente com o talento que têm, propostas não faltam, mas a realidade é que, por serem áreas de interesse especializadas, empregos que são apelativos de um ponto de vista do dia-a-dia, isso também tem que ser algo que tem que ser olhado com bons olhos. E aí toco na modernização das Forças Armadas. Eu acho que isso é uma necessidade e um desafio bastante grande de se conseguir atingir, e acho que só se consegue lá chegar com esta tríade que é muito falada, não é? A academia, a indústria e a defesa. Portanto, estes três têm que andar de mãos dadas para se conseguir chegar também a este ponto, que eu acho que é importante enquanto cidadão, que é como é que eu consigo criar uma forma mais apelativa de ter gente também a trabalhar nas forças, tanto na Marinha, na Força Aérea, no Exército, quer seja na PSP e por aí fora. Como é que eu crio essa atratividade? E eu acho que, portanto, a partir do momento em que nós conseguimos ter colaboração entre a indústria e o setor da defesa, é muito mais fácil dar esse passo. Para nós tem sido uma estrada muito boa de construção, porque, lá está, aqui o duplo uso que eu falava no início tem sido muito presente naquilo que é a nossa realidade. Nós começámos no setor civil, passámos para o setor da defesa, e de repente surge todo um leque de requisitos que para nós não existiam, não só de um ponto de vista de fornecimento, mas após fornecer, como é que eu faço a manutenção, como é que eu tenho a logística, como é que eu consigo dar suporte em tempo rápido, não só aqui, mas quando existe um destacamento numa missão em alguém que está completamente fora de possibilidades de comunicação. Portanto, todo o suporte de documentação, os estándares que nós temos de seguir para o produto ficar melhor. Esta dualidade tem que estar muito presente de um ponto de vista de investimento, de que às vezes não é só haver um concurso e irmos para o mais barato, é perceber o que é que isto vai criar. Por a Beyond Vision ter conseguido ir a um concurso e fornecer para uma indústria da defesa,
nós crescemos imenso, não só de um ponto de vista financeiro, porque nos permitiu ter investimento para crescer, mas também de um ponto de vista tecnológico e de maturidade de o que é que nós temos hoje em dia e o que é que conseguimos oferecer, não só para o setor da defesa, mas para outros setores. Nós estamos a exportar neste momento um bocadinho para o mundo todo, aqui e ali, e continua a ser um estandarte de qualidade nós dizermos que estamos a trabalhar em parceria com o nosso setor da defesa. E não me vou largar mais, porque eu acho que o mais interessante do que falar vai ser agora a discussão. Muito obrigado a todos, muitas vezes mais, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar convosco. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tivemos agora a oportunidade de ver a intervenção do Sr. Engenheiro, onde nos falou do reconhecimento da defesa como uma área para o desenvolvimento tecnológico das empresas e também o desafio que esse investimento nas indústrias de defesa pode constituir em termos de reter talentos em Portugal. Bom, terminadas as apresentações, temos agora um período de debate. Em rigor, são 10 minutos, é suposto que o nosso painel termina às 11, mas eu penso que poderemos estender mais 5 minutos ou 10 se o senhor se der autorização, dado que o Sr. Presidente da República só chega às 11h30 e, portanto, podemos enriquecer aqui um bocadinho mais com o debate. E para lançar esse debate, eu acho que houve um tema que foi comum a todos os intervenientes, que foi a importância da ligação entre a indústria, a academia e as Forças Armadas em duas áreas, uma para a produção e outra também para a experimentação e a utilização operacional dos produtos que a nossa indústria, com a ajuda da academia, poderão fazer. Foi aqui dito que se nós, Forças Armadas Portuguesas, não adquirirmos os produtos que as nossas empresas produzem, evidentemente que do estrangeiro haverá muito menos receptividade para adquirir. O caso aqui do CITEV não é bem isso, o Sr. Engenheiro foi muito humilde em dar aos uniformes um valor pouco relevante, mas na realidade aquilo que a CITEV fez para os uniformes operacionais das Forças Armadas, há bocado está ali aquele militar, é aquele uniforme que está ali, que está hoje adotado pelas nossas Forças Armadas, é um uniforme que tem imensa tecnologia e que tem relevantes resultados operacionais. Mas dizia eu, então, que este tema foi comum a todos os oradores e ele é muito importante nesta abordagem de duplo uso, e também houve alguns oradores que falaram, que é o desenvolvimento de capacidades com utilização civil e utilização. E, portanto, eu lançava este tema e podíamos começar aqui, professor Álvaro Beleza, exatamente para abordar esta questão dentro da perspectiva que lhe interessar. Eu espero, eu acho que já está a dar, já está a dar. Toda a gente percebe que a internet que nós temos foi criada pelo Pentágono. Os telemóveis que nós usamos foram pela NASA quando foi da ida à Lua. Grande parte das tecnologias que nós temos, os computadores, foi na Segunda Guerra Mundial, os serviços secretos ingleses para detectar os mecanismos alemães. Portanto, grande parte das tecnologias que nós usamos foram desenvolvidas por militares, por necessidade de guerra ou laterais. No caso da NASA, vá lá, paramilitar ou para a defesa. E, portanto, isto é tão óbvio que, como eu disse há pouco, a indústria ligada à defesa em Portugal só se vai desenvolver se o Estado português e as suas Forças Armadas adquirirem a essa indústria equipamentos. E também disse aqui uma coisa, que é, se nós estamos muito atrás dos Estados Unidos em capacidade militar, armamento, Europa, Portugal está na Europa, os países europeus da NATO, se os Estados Unidos gastam 6% do PIB, eu não sei como é que a Europa com 2% chega lá. Não tem hipótese nenhuma. Tinha que gastar 10% do PIB. Isto para apanhar os americanos em 20 anos ou 30.
E, portanto, nós estamos aqui a iludir-nos com conversa. Na Europa temos muito esta... Andamos a iludir-nos. E a SEDES faz um esforço para dizer as verdades, aquelas que têm que ser ditas. A SEDES não é partido, nunca será. Da SEDES nasceu em 1970 e da SEDES nasceram os principais partidos portugueses, mas como não é partido e é um think tank, fala aquilo que tem que ser dito, porque não vamos a votos, não estamos aqui para agradar ou desagradar. Estamos aqui para dizer aquilo que tem que ser feito para que o país se fortaleça. Escala, foi aqui falado de escala. Isso é um problema da economia portuguesa. Temos uma indústria têxtil que fabrica para a Massimo Dutti, para a Zara. As marcas são espanholas, não são portuguesas. Não há uma marca portuguesa. Nós não temos uma marca global a sério. Temos uma, que é o CR7. Sim. Temos o Mateus Rosé, que foi feito nos anos 60. Não estou a brincar. Isto é assunto sério. Sem marca, não vamos lá. A Nordisk, que é a nova Nordisk, aquela empresa dinamarquesa que tinha praticamente o monopólio da insulina a nível mundial e que agora, pós-Covid, desenvolveu aqueles medicamentos para emagrecer que toda a gente agora gosta de usar. O Ozempic. Só a exportação daquela empresa fez com que o PIB da Dinamarca a seguir ao Covid não diminuísse um ano e aumentasse 1,5%. Portanto, nós faltamos isso. E pequenos países da nossa dimensão europeus têm marcas. A Suécia tem... Desculpa interrompê-lo, mas pegando nesse tema da marcas, eu acho que vou passar aqui ao Sr. Engenheiro para... Não, mas deixe-me só dizer aqui... Então diga. Só lançar aqui uma coisa. Porque temos pouco... Isto tem que haver parcerias público-privadas entre o Estado e a iniciativa privada. E tem que haver políticas que incentivem a fusão de empresas a ganharem escala. E isto é tudo transversal. E a constituição de clusters, não acha que as Forças Armadas, nesta questão do investimento e com o dinheiro todo que tem na lei de programação militar, poderiam ser um polo central de dinamização deste cluster? Tem que ser o polo central. Sr. Engenheiro, passava-lhe agora a palavra, então, se quisesse abordar esta temática também. Não, eu só posso estar de acordo. O nosso país... tem muito boas capacidades na área industrial e tem menores capacidades na área de fazer valer, transformar em valor, transformar em riqueza aquilo que sabe fazer. Essa é que é a verdade, isso é completamente verdade. Não é verdade que não temos marcas, temos algumas, mas quer dizer, nós não podemos comparar uma salsa, que é uma marca extraordinária, mas não a podemos comparar com uma H&M, para falar do caso sueco, e a Suécia é um país que nós podemos comparar em termos de dimensão. Até tem uma vida um bocado mais complicada que a nossa, que tem mais frio do que nós. Se calhar é por isso. Se calhar temos mais... O meio ambiente é mais fácil de usufruir e, portanto, somos menos focados em algumas coisas. Mas gostava só, e para não ocupar mais tempo, sublinhar este sublinhado que acaba de ser feito na questão da escala e da organização da indústria, de per si, mas sobretudo desta ligação da indústria com as Forças Armadas e saltando para uma ideia que também foi aqui sublinhada, que é, e que também foi a minha de alguma forma, que é vamos inverter as coisas e vamos utilizar as oportunidades da defesa como uma alavanca para a inovação para tudo o resto. Essa é que é a questão que nós não temos tratado, e quando digo nós, somos Europa. Uma última palavra. Nós europeus somos como aquelas famílias da Foz que têm uma casa magnífica, mas que não têm um chave no bolso. Porque continuamos a considerar que somos muito bons, somos magníficos, e em 25 anos, há 25 anos discutia-se na Europa a questão do paradoxo europeu, que era o quê? Nós inovamos muito, nós registramos patentes, nós somos o centro da ciência e tecnologia no mundo, contudo não fazemos exploração económica daquilo que inovamos. E agora o Draghi vem e com razão dizer, até isso já perdemos, já não há paradoxo, porque já não somos os mais inovadores e há alguns newcomers, nomeadamente a China, que nos estão a ultrapassar em muitas áreas tecnológicas. Portanto, temos que fazer alguma coisa nos próximos tempos, sob pena de a coisa descambar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Dr. Manuel Ramalhianes, não deixando antes de sublinhar, eu penso que uma ideia que está aqui a consolidar e que até poderá ser uma conclusão do nosso painel, que é a importância
de se criar um cluster na área da defesa que una estas três capacidades da indústria, da academia e das Forças Armadas. Sr. Doutor, faz favor. Eu estou muitíssimo de acordo, eu acho que está a funcionar. Estou muitíssimo de acordo com isso. Acho que o relatório Draghi só veio dar mais força justamente à necessidade na Europa surgirem clusters fortes, e acho que Portugal, por tudo o que foi dito aqui neste painel, tem muitas condições para poder vir a criar mais do que um cluster com força. Relativamente a esse tema, diria só três coisas. Em primeiro lugar, eu acho que existem claramente em Portugal a qualidade dos ativos e das competências industriais, pela qualidade dos ativos e das competências de investigação e desenvolvimento. E pelas mesmas qualidades que atribuo às nossas Forças Armadas, eu entendo que existem as condições de base para que a dinâmica destes três vértices possa ser uma dinâmica muito produtiva e muito positiva para a criação dessa dinâmica de inovação e para a criação justamente de uma possível evolução industrial. A segunda nota que eu faria só é que estamos perante um momento único por duas razões. Primeiro, porque surgem disrupções tecnológicas como a inteligência artificial que são bestialmente democráticas e porque, como destroem um bocadinho tipo maré uma série de tecnologias da vaga anterior, criam um território sobre o qual toda a gente pode começar. Toda a gente pode começar e em que o território fica, digamos, mais equilibrado para que alguém, até mais com as nossas características culturais, possa aproveitar muito bem este movimento. E eu não acredito em vantagens de primazia, acredito em vantagens do último. O último tem sempre mais vantagem depois de tudo o que o outro fazer. Portanto, acredito que isso é possível e tenho algum otimismo relativamente a isso. Puxando a brasa à minha sardinha, diria que falta se calhar só em um vértice nesse triângulo. Passaria a ser um quadrado, naturalmente. Era que acho que há um papel de integrador. Que eu acho que o papel de integrador muitas vezes é não tido em devida conta, mas como é um bocadinho a nossa área, a nossa experiência, eu gostava de partilhar e vir até de outra área para explicar com um exemplo que eu julgo que é ilustrativo. Bom, pôr numa fábrica, sensorizar uma fábrica para obter dela a informação necessária para otimizar, demora 3 semanas. Decidir nessa fábrica o que é uma paragem com as pessoas que não a trabalham, demora 3 meses. E a tecnologia tem tanto mais valor quanto quem a utiliza é capaz de tirar partido dela, tanto partido que chega a influenciar o seu roadmap, chega a influenciar a sua evolução futura. E, portanto, é útil uma peça aqui, e por isso é que acho que o operador tecnológico tem aqui um papel relevante, porque ele é quem faz a ponte entre o fabricante e o utilizador final para moldar com as soluções, diversas soluções industriais e com componentes tecnológicas aquilo que é a necessidade de utilização concreta. Obrigado, Sr. Doutor. Passava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Petis. Bom, isso que me estão a ouvir, só complementar uma das coisas que foram ditas, começando por dizer que existe um cluster em Portugal. Aliás, até existem 2 entidades com perspectivas diferentes sobre esse cluster. E se era verdade que há uns 20 anos atrás estava mais disperso, era mais pequeno, hoje em dia, felizmente, que é pela mudança de cultura por parte dos ramos, numa aproximação mais disponíveis para cooperar com a indústria e também um posicionamento da indústria face a isso, face a essa cooperação, hoje em dia temos um cluster mais forte. Poderá haver eventualmente, são 2 outras coisas. Haverá alguma falta de focos, eventualmente, o que é que nós queremos da indústria. Porque se é verdade que existe uma programação militar que nos aponta das necessidades dos ramos, nós não sabemos muito bem o que enquanto indústria queremos ser, onde é que queremos estar neste fornecimento a nível europeu. Volto a referir, nós somos 10 milhões e pouco de habitantes e, portanto, nós não conseguimos concorrer em todas as áreas, em todas as escalas, em todas as tecnologias com o resto do mundo. Portanto, temos de fazer algumas decisões difíceis às vezes de tomar, que é onde é que nós queremos estar. Porque isto passa de uma situação em que temos uma cidade que foi falada aqui, dá uma falta de capital, onde é que vamos colocar esse capital? E em vez de estar a distribuir um bocadinho a cada um e não temos capacidade crítica, ou massa crítica, ou capacidade de escala, temos que concentrar essa capacidade de algum lado. Portanto, isso é um primeiro tópico. E ligado a isto, a segunda fase, que é a captação de capital para estas áreas. Como é que se fazem? Claramente, os Estados não vão ter capacidade de suportar os desenvolvimentos todos sozinhos. É preciso
provavelmente capital privado, fundos, que têm que estar regulados de alguma maneira, estamos todos de acordo, mas eles têm que existir e tem que haver muito mais cooperação a este nível. É preciso estarmos disponíveis para isso e, portanto, sem essa injeção de capacidade, acho que é difícil nós continuarmos a evoluir. Também é necessário que a indústria, perdoem agora a expressão que eu vou usar, a indústria da inovação académica também tenha que se conseguir alinhar e focar na entrega daquilo que são os resultados. Porque não podemos continuar a investir sem ter retorno desse investimento nessas áreas. Sabendo sempre que a inovação e a investigação há uma grande parte de que nós não sabemos muito bem como é que ela se concretiza e provavelmente o horizonte é para além de nós conseguimos ver. Mas temos de ser capazes de alinhar mais isto porque o tempo, mais uma vez, é uma variável que toda a gente está a competir por ele. E isto anda muito depressa. E, portanto, deixava aqui estas notas enquanto sugestão e para, enfim, explicar um bocadinho a discussão. Engenheiro Álvaro Ramos, para concluir. Vou pegar naquilo que o Pedro acabou de dizer e que já falámos aqui, de como é que tiramos depois exploração daquilo que se está a desenvolver. Porque a Beyond Vision, já quando só nos focávamos no setor civil, sempre tivemos em projetos de investigação europeus, agora estamos a transitar para os EDFs, onde também existe capital que conseguimos investir. Nós estamos plenamente cientes, tal como o Pedro acabou de dizer, é uma ajuda, não estamos iludidos de que aquele financiamento vai substituir o nosso próprio investimento enquanto empresa, enquanto entidade privada. Nós também estamos a investir ali bastante para desenvolver. E tipicamente nestes projetos existe sempre um work package ou um pacote que é o exploitation. Ok, eu desenvolvi isto tudo, integrei, tenho aqui os resultados deste protótipo, está mais ou menos alinhado com aquilo que eu me propus a fazer. Como é que eu explorei isto? Explorei porque fiz patentes, explorei porque estou a integrar no mercado e tipicamente isto é o mais descurado. E realmente eu concordo que existe uma necessidade muito grande e deve ser uma preocupação desde o início. Se estamos focados em investir e se queremos chegar a esse ponto onde vamos investir, tem que haver essa preocupação de, ok, se eu investir, eu preciso destes resultados e preciso que me garantam que vamos chegar lá, porque senão tem que se cortar a meio do projeto, ou antes, porque senão não vai chegar para todos, como o Pedro disse, é impossível. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu acho que, e temos que concluir, há uma grande ideia que resultou aqui deste painel. É que se nós unirmos as capacidades da indústria, da academia, do setor público, podemos construir um ecossistema de defesa que se adapta aos novos desafios e fortalece a nossa resiliência coletiva. Todavia, temos que lhe acrescentar a este ecossistema uma coisa fundamental que aqui foi várias vezes referida, que é a necessidade de interagirmos mais entre os diferentes atores, uns com os outros, e nos darmos a conhecer as nossas capacidades e as nossas necessidades. Assim, o ecossistema terá o resultado pretendido. Queria agradecer aos 5 membros do painel as excelentes apresentações que fizeram, felicitar-vos pelos contributos muito positivos que deram para a reflexão deste painel e também agradecer ao público que aqui esteve presente a generosidade que tiveram para comparecer nesta sessão e justificar aquilo que foi o trabalho dos nossos conferencistas, para quem eu pedi a todos uma calorosa salva de palmas. Foi bem justificada e foi satisfeita, fomos uns privilegiados por vos ouvir e vai ter lugar agora a entrega pela excelentíssima Vice-Presidente da Associação de Auditores com o Curso de Defesa Nacional, a doutora Maria de Belém Roseira, de uma singela recordação aos conferencistas e ao moderador por este excelente momento que nos proporcionaram.
Vamos ter agora uma pausa para café. Agradecemos que todos ocupem os vossos lugares novamente ao som do gongo e preterivelmente até às 11h25, porque às 11h50 teremos então a apresentação das conclusões. Formulamos os votos que têm um bom momento para conviver e visitem os nossos stands quem ainda não o fez.